Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus nos trouxe na liturgia de hoje, né? A igreja, todos os dias, nos apresenta um pedacinho do Evangelho, né? Do Novo Testamento para a nossa vida. Né? Então vamos ver o que Jesus na sua caminhada, né, com seus discípulos ensinou a eles e o que ele quer que a gente também aprenda com aqueles ensinamentos, né, que ele ensinou quando ele andou aqui como homem, como carne, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a gente sai do livro de Mateus e começamos em Marcos. Viemos para o Evangelho de Marcos, né? E o capítulo é o capítulo 6. Capítulo 6. Aqui. E o versículo é do 17 ao 29. Do 17 ao 29 aqui, ó. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrado e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodiades, com quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso Herodiades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodiades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E jurou: juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje, mais uma vez, a gente vê essa passagem do martírio de João Batista. A morte de João, né? Como João foi morto, a forma como João morreu, né? Decapitado, né? Degolado. Então, a palavra diz que João era um homem justo, né? A gente vê a história de João, é por isso que é dito que João veio para anunciar a vinda do Senhor, né? Por quê? Porque a gente percebe que João veio, João anunciou a vinda de Jesus, mas em seguida João morre dessa forma, não é? João veio somente para anunciar a boa nova, a vinda de Jesus Cristo, né? Mas a palavra diz que João era um homem justo, né? João era um homem justo porque João falava a verdade. Doesse a quem doesse, João era aquele homem que falava a verdade, mesmo que ele sofresse as consequências, né? Então, João tem um exemplo a nos dar. João nos ensina a sermos verdadeiros, mesmo que isso custe muito caro para mim e para você, não é? Mesmo a verdade, ela tem que prevalecer sempre. A verdade,
os conselhos bons a gente tem que dar, mesmo que a pessoa fique com raiva, mesmo que a pessoa fique chateado. A gente tem que seguir conforme a vontade de Deus na nossa vida e na vida do outro também. Eu não posso, para ser boa, para uma amiga, por exemplo, dar um conselho errado porque ela quer seguir algo errado. Não, eu tenho que falar a verdade. Mesmo que ela se afaste de mim, mesmo que ela tenha raiva de mim, fique com raiva porque eu estou ali aconselhando ela diante da vontade de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Hoje o Evangelho nos traz esse ensinamento. João Batista nos traz esse ensinamento, que nós precisamos andar na verdade, seja ela qual for. É claro que toda verdade traz uma consequência, toda mentira traz uma consequência. Então, a palavra hoje ela vem nos ensinar a gente tem que seguir na verdade, sabendo que essa verdade pode nos trazer consequências graves. A gente vê que por João Batista dá um conselho a Herodes, causou a ira de Herodiades. Causou a ira daquela mulher, Quantas vezes a gente não aconselha uma pessoa e as pessoas elas ficam com raiva da gente, por quê? Quando a gente quer alguma coisa, o ser humano é assim. Quando a gente quer algo dentro do nosso coração, a gente quer encontrar pessoas que nos aconselhem para que a gente siga em frente daquilo ali, mesmo que aquilo seja errado, é assim? Então, quando chega alguém para nos aconselhar da forma certa, da forma que a gente tem que fazer o certo, a pessoa ela não gosta e muitas vezes ela fica com raiva de você. Ela passa a ficar contra você por conta daquele conselho ali, porque não era bem aquilo que ela queria ouvir, Não era bem aquilo. Ela queria ouvir o que tem no coração dela, o que o coração dela almeja, Então, e a palavra vem nos ensinar que a gente não pode, a gente tem que seguir com a verdade, a gente tem que seguir com a justiça, Com a justiça. A palavra diz que aqui havia o quê? Um adultério. Estava havendo ali um adultério, por quê? Porque Herodes estava tendo um caso ali, que já não era mais um caso, com a sua cunhada. Mas a mulher era casada. A palavra diz que a mulher era casada com o irmão de Herodes. E João, vendo aquilo, João o aconselhava, que aquilo não era permitido por Deus, que ele fizesse aquilo com seu irmão, A palavra diz que ele até gostava de João, Não entendia muito bem o que ele falava, o que ele aconselhava, mas ele gostava de João. É o que acontece com muito de nós. A gente, muitas vezes, a gente não entende o que as pessoas vêm nos aconselhar. Principalmente quando esse conselho não é o que a gente quer ouvir, A gente dá um de doido, a gente finge que não é aquilo que a gente quer, Por quê? Porque o nosso coração ele já está decidido a fazer o errado. E quando a gente decide, ninguém tira do nosso coração a não ser o próprio Jesus Cristo. Mas para Jesus tirar algo de errado do nosso coração, do nosso querer, a gente precisa querer. Então, como é que eu quero que uma decisão que eu estou tomando sabendo que está errada me leve a fazer o certo, Me leve a fazer o certo. Entrando em oração, pedindo a Jesus o discernimento e ao Espírito Santo de como eu vou agir ali. E para isso eu preciso de entrega, eu preciso ter meus momentos com Jesus, pedir o discernimento, pedir o Espírito Santo. E isso é mais difícil. Por quê? Porque quando eu sei que estou seguindo para um caminho errado, fazer algo errado que ofende os mandamentos, que ofende o coração de Deus, eu estou muito afastada de Deus. Eu estou muito afastada. Então,
Eu não vou procurar Deus para decidir o que eu quero fazer, o que o meu coração já decidiu fazer, não é assim? Pronto. É desse jeito. E João e Herodes teve a sorte de ter João ali por perto, né? João queria o bem dele, o bem espiritualmente falando, que ele seguisse a vontade de Deus, né? Mas Herodiades era aquela mulher que eu acabei de falar aqui. A mulher que decidiu trair o marido, a mulher que dentro do seu coração já tinha tudo planejado para fazer, não é? Ela não queria que ninguém chegasse interferindo na vida dela, interferindo no que ela queria. Então, o conselho não foi diretamente para ela, mas foi para ele. Mas ela não gostou, não é? É lógico que ele deve ter falado para ela, né? Que escutou esse conselho, que talvez, vamos se dizer que Herodes, talvez a gente não esteja agindo certo, né? Vamos se dizer assim, que a conversa tenha tomado esse rumo. Talvez a gente não esteja agindo certo, né? Você é esposa do meu irmão, tal. Porque a palavra diz que Herodiades ficou com ódio de João. Então houve uma conversa de Herodes com essa mulher. E a mulher, esse João Batista está querendo fazer o quê? Destruir o meu romance, não é? Destruir o nosso amor, né? O nosso amor. Então, meu ódio por esse homem é de matar. Esse meu ódio é fulminante por João Batista, né? Se eu ver esse homem aqui na minha frente, eu tenho certeza que eu vou matá-lo, né? De tanta raiva que ela tinha. Por quê? Porque ela não queria que aquilo ali acabasse, porque aquilo ali com Herodes era bom, né? Era bom. E aí a palavra diz que acontece o aniversário de Herodes chega, né? E ali toda aquela festa tal, e a palavra diz que Herodiades tinha uma filha, né? Com certeza essa filha era do seu marido, ou seja, sobrinha do Herodes. E diz que essa moça entra dançando belamente. Dança, agrada a todos, não é? Agrada a todos, a gente até imagina, né, que seria aquela dança do ventre, aquela dança ali onde os homens ali da época, né, ficavam encantados com essa dança, né? A gente imagina que seja essa dança, porque a palavra diz que agradou a todos, né? E era a dança ali, aquela dança sensual, né, que os homens ficavam encantados. E aí Herodes, com certeza, se encantou também e perguntou a ela o que ela queria, que ela poderia pedir até a metade do reino, ele daria. Oxe, menino, imagine você como Herodes não ficou encantado com a dança da moça, né? Com certeza foi essa dança aí, sensual, né? E aí ela vai e pergunta à mãe o que pedir. E a mãe chega a oportunidade da vingança da mãe. Aí chega e ela pede: não tenho dúvida, eu quero a cabeça de João Batista, né? Por quê? Porque ele está me importunando, ele está ali aconselhando ao meu amor a me deixar, vamos se dizer. Por quê? Porque eu estou pecando, porque eu estou no caminho errado, estou levando ele ao caminho errado, né? E eu quero tirar esta criatura daqui, do meio da minha vida, né? E a palavra diz que assim aconteceu. Mesmo Herodes, a palavra diz que ele ficou muito triste porque ele gostava de João, né? João era um homem bom. Era um homem que vivia as leis de Deus ali, fielmente, né? E aí a palavra diz que verdadeiramente ele foi degolado. E ali trouxeram no prato a cabeça de João Batista para ela.
né, para Herodíades. E ali ela se sentiu vingada, né? Então a gente vê aqui o erro que muitas vezes nós cometemos, né? Cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro da sua realidade, né? Existe algo de errado que a gente faça e que sempre tem alguém ali observando, né? E muitas vezes são pessoas que nos amam, são pessoas que estão ali do nosso lado, que não quer ver a gente cair, verdadeiros amigos, por exemplo, né? Que não nos empurra para cair em certos tipos de coisa. Aqui a palavra cita o adultério, né? Mas pode ser um roubo, pode ser matar alguém, pode ser não honrar pai e mãe, tudo que está dentro dos mandamentos ali. Esse tipo, julgamento, muitas vezes você está julgando as pessoas, você vai falar, você é mal interpretado, porque você diz, rapaz, tu não viu isso, né? Então, por que você fala? Você fala porque você entende da palavra de Deus. Então você não quer que aquela pessoa que você ama ali, que aquela pessoa siga errando, errando, errando. Então você vai lá e fala a verdade, como tem que ser. O camarada fica com raiva de você. É impressionante como o camarada fica com raiva, né? Fica com raiva, muitas vezes deixa de ir na tua casa. Por quê? Porque aquele conselho não foi bom para ele. Porque o que ele quer é olhar a vida dos outros e julgar mesmo. O que ele quer é roubar, o que ele quer é matar, o que ele quer é adulterar. Às vezes a gente não fala por mal, a gente fala por amor àquela pessoa e pelo entendimento que a gente tem da palavra. Muitas vezes foram coisas que a gente já errou lá atrás, mas que a gente anda seguindo, consertando para não cair de novo. Por quê? Porque sabemos da verdade. Ou você vive essa verdade, ou você não entra no céu. É muito simples, né? É simples assim. A gente tem visto aí, ó, nesse evangelho que passou aí de Mateus, a gente tem visto durante todo o evangelho essa citação do reino do céu, que você só entra se você fizer X, você só entra se você se converter, que você só entra se você fizer diferente do que você faz aqui na terra. Então as pessoas ela fica com raiva, mas a gente tem que seguir a pessoa de João Batista. A gente tem que seguir a pessoa de João Batista em falar a verdade sempre. A verdade ela tem que prevalecer. Você não pode dar um conselho para o mal a uma pessoa. Você não pode ver uma pessoa entrar num adultério e você deixar. Se a pessoa é próxima de você, se a pessoa conversa com você, te pede um conselho, tu não pode chegar e dizer assim, a hora de tu viver é essa. Tu tem que viver agora. Por quê? Porque o mundo vai acabar e lá do outro lado tu não vai ter nada disso. Então, não é amor que você está sentindo pela pessoa. Vá em frente. Ah, mas a pessoa é casada, a pessoa é... Não, mas a pessoa não ama a mulher, não ama o esposo, não ama ninguém, não. Ela tá te amando e tu tá amando ela. Então, o momento de tu viver isso é agora. Né? A gente cita porque aqui a citação é adultério. Mas isso é em toda situação. É uma situação de decisão. Muitas vezes a pessoa... Você tem mais visão, talvez até por você viver em oração, por você pedir o Espírito Santo direcionamento, as pessoas chegam, te pedem um conselho, né? Tu vê ali claramente que aquilo vai dar errado. E a pessoa tá ali. Eu tô pretendendo fazer isso, fulana, o que é que tu acha? Eu acho que vai dar assim, 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 assim. Eu acho que tu não deveria ir por esse lado. A pessoa fica com raiva de você, não quer seguir o conselho. Mas a gente tem que falar o que está aqui, na palavra de Deus. A gente tem que falar o que Jesus diria àquela pessoa ali. Para que a pessoa ela não caia. Muitas vezes a gente está dentro de um pecado e as pessoas vêm nos pedir um conselho. E muitas vezes a gente já sabe da palavra. A gente sabe, a gente vive, mas a gente está no pecado. Por quê? Porque a gente não é santo. De todo jeito a gente peca, a gente cai, seja de um jeito ou seja de outro. Mas
o que você sabe da palavra de Deus, o que você sabe, você deu o conselho certo à pessoa que está lhe pedindo. Mesmo que você seja ignorada, dê o conselho certo. Por quê? Porque quando você for para o seu julgamento, você vai levar o seu pecado do seu erro, dos seus pecados, mas também você não vai levar daquela pessoa a quem você aconselhou. Eu aconselhei, porque às vezes um conselho pode mudar muita coisa. Se você segue, se você tem um discernimento de dizer assim, não é verdade, fulana tá certa, eu não vou me meter ali. Eu não vou praticar isso, eu não vou me meter ali, eu não vou. Então, tu salvou aquela pessoa de uma merda, vamos se dizer assim, que ia fazer lá na frente, né? Então, tem ali um tijolinho no céu para você, né? Agora, quando tu, né, miserável, tu tá aí pecando, tu tá aí no erro, tu sabe da palavra, né? E tu ainda joga a pessoa, porque tem pessoas que são assim. Tem pessoas que dizem, eu já tô na merda mesmo, eu já tô do inferno para baixo, tu tem que ir comigo, viu? Tu vai comigo. Porque as pessoas muitas vezes acham que porque elas estão num grau de pecado altíssimo, não tem mais jeito para ela. Quando ela morrer, ela vai direto para o inferno. E não é bem assim. Jesus, ele é misericordioso e ele diz, tem 99 ovelhas. Aqui essas 99 ovelhas representam todos nós, a humanidade. Então, que são os filhos de Deus, né? 99 ovelhas. 100 ovelhas, se uma se perder e 99 estiver segura, eu deixo as 99 e vou buscar aquela que se perdeu. Então Jesus, ele não quer perder nenhum de nós. Então a gente precisa acreditar de que ele sempre estará lutando por nós. Sempre estará lutando. Independente de qualquer coisa, ele vai em busca de nós até o último suspiro da nossa vida. A gente tem até o último suspiro para a gente se arrepender das coisas que a gente fez, não é? É claro que o bom é você se arrepender antes que você possa confessar, que você possa pedir perdão, para que você encontre um purgatório por aí, não é? Para que você não encontre só a porta do céu fechada e a do inferno aberta para você entrar, mas que você encontre como é que se diz? A purificação da alma, aonde a gente acredita que exista uma salvação para nós, né? Então hoje, com esse martírio, né, com essa história de João, com esse martírio de João, a gente aprende que João era um homem justo. E ele aconselhava Herodes a não continuar com Herodiades, que era sua cunhada, né? Por quê? Porque ali havia um adultério. E não era permitido por Deus, né? Aquilo era pecado aos olhos de Deus. E por isso ele foi degolado, né? Degolado. Ele foi degolado. Muitas vezes a gente não vai ser degolada, mas as pessoas, elas vão nos odiar. Ela vai ter raiva de nós, vai ficar com raiva de nós se a gente aconselha para o bem. Mas a gente precisa aconselhar pelo bem, independente do que você esteja fazendo. Porque muitas vezes a gente sabe disso aqui, mas a gente também pratica as coisas erradas, né? É como se diz, o mundo, ele nos oferece coisas boas. Coisas boas o mundo nos oferece e a gente se ilude e quer, né? São coisas maravilhosas aos nossos olhos. Então a gente cai, né? Mas a gente não pode dar o conselho errado. Eu não posso eu posso ser sincera, eu posso dizer, eu tô no adultério, mas eu digo a você, não entre numa situação dessa. Eu tô nas drogas, mas não entre. Eu não posso estar nas drogas e puxar você para lá, porque quando eu morrer, quando eu tiver o meu julgamento, eu vou ser julgada pelos meus pecados e pelo pecado daquela criatura ali que eu puxei para as drogas, que eu puxei para a prostituição, não é? Aquela turminha, né, que tem o costume de estar trocando de casais, de estar ali naquela prostituição, ali troca de casais, e é aquela podridão que se diz. Eu posso estar naquele meio, sim, eu posso estar, porque eu me responsabilizo pelos meus pecados, pelo que eu vou, né,
chegar diante do Senhor. Mas quando eu chamo aquela amiga que não sabe nem o que é isso, vamos rapaz, vamos curtir ali, ó. Tu não sabe o que tu tá perdendo. Acabou. A menina entrou ali, a menina gostou, a menina ficou, acabou. Tu leva o teu pecado e ainda leva mais o dela na cacunda. Então, olha quanta coisa errada a gente faz quando a gente não aconselha certo. Olha quanta coisa errada a gente faz pra gente, né? Porque é a gente que vai levar também o pecado de quem tá cometendo aquilo ali por nossa conta. Porque a gente aconselhou, porque a gente pegou pela mão e levou. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.